Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Viram a nossa primeira parte de Egito? Legal, né? Vimos como eles se formaram, de que forma que o Rio Nilo foi importante, vocês perceberam isso? E agora é a hora da gente ver o Egito parte 2. Vamos focar agora um pouquinho mais nos seus conhecimentos, na sua religião, nos saberes que eles nos deixaram ao longo de tanto tempo, a ponto de ver, por exemplo, coisas que temos hoje, como as pirâmides, como múmias, como cosméticos, cerveja e tantas outras coisas que nós temos no mundo atual. Preste atenção, anotem os pontos mais importantes. Vamos começar, ou melhor, continuar a ver a história de um dos povos mais antigos do mundo, Egito, parte 2. Bons estudos! Continuando nosso estudo sobre o Egito, vamos falar um pouquinho de alguns outros assuntos que não foram abordados no vídeo anterior, já que lá nós falamos sobre a formação, a importância e a localização do Rio Nilo e o Egito. Bem, esse povo, como eu falei para vocês, eles foram responsáveis por um grande desenvolvimento. Não é à toa que eles desenvolveram um sistema de escrita. Esse sistema de escrita nós vamos chamar de hieróglifos. Nós vimos que na Mesopotâmia já havia um sistema de escrita chamado cuneiforme. O cuneiforme era mais em forma de cunha, né, de cunha, em forma mais como se fosse um palito pontudo apertado numa barrinha de gesso, de barro. Já os hieróglifos, eles representam desenhos. Então o que, que acontece? Como uma forma de organizar melhor a população, a produção, os cálculos, porque eles construíram enormes monumentos, eles tinham que anotar isso. E isso era feito nos hieróglifos. Geralmente ele era usado principalmente para questões sagradas, religiosas, ou inscrições oficiais, como impostos, mandatos do rei e assim por diante. Elas eram gravadas tanto na pedra, como vocês podem ver aqui, e um tipo de papel. Eles foram um dos primeiros a inventar o papel, um papel chamado papiro. Acho que todo mundo já deve ter visto já. Agora, como que nós hoje sabemos dessas informações? As traduções não foram feitas de geração em geração. Elas foram se perdendo. E aí é que está. Acontece que Napoleão Bonaparte, na invasão que eles fizeram ao Egito, lá no início do século XIX, dentro das suas explorações, eles encontraram essa pedra, conhecida como Pedra de Roseta. Bem, até então não era nada de interessante, até eles perceberem que estava escrito a mesma coisa em três línguas, ou seja, em hieróglifo, em demótico, que era uma outra língua também usada por eles, um pouco mais simples, mas também era uma escrita, e aqui embaixo, que é interessante, estava escrito em grego. Como eles sabiam o que se escrevia em grego, eles sabiam traduzir, eles puderam fazer as traduções. Na verdade, o texto não falava nada de muito importante, falava do faraó Ptolomeu V e alguns dados importantes sobre o governo lá. O importante não era o que está escrito, mas o fato deles poderem fazer as traduções. É interessante que a partir daí vai ser criado uma nova ciência, a ciência da egiptologia, ou seja, vai surgir um grupo de estudiosos para analisar especificamente o Egito. Dá uma analisada comigo aqui para vocês entenderem melhor. Acompanhem comigo. A egiptologia. Soldados, séculos de história nos contemplam. Foi o que Napoleão disse às tropas aos pés das pirâmides. Isso aconteceu quando esse grande militar desembarcou no Egito em 1798. Ele não estava interessado somente na localização estratégica do Egito, mas também nos tesouros que ali se escondiam. Por isso, além de soldados e armas, Napoleão também trouxe da França alguns cientistas para estudar o Antigo Egito. Esse estudo foi nomeado Egiptologia. Essa nova ciência deu seu primeiro passo importante quando um oficial francês chamado Bouchard
encontrou uma pedra escura esculpida, chamada mais tarde de Pedra de Roseta. Essa pedra continha sinais cravados que compunham um texto escrito em 3 línguas: grego, demótico e hieróglifo. Essa pedra era a chave para desvendar muitos dos mistérios do Antigo Egito. Após muitos anos de estudo da pedra, Jean-François Champollion finalmente decifrou os hieróglifos e afirmou que cada signo correspondia a um som. Assim, hieróglifos egípcios puderam ser traduzidos pela primeira vez. Finalmente consegui traduzir os hieróglifos! Após muitos anos de estudo, Champollion finalmente pôde descansar. Essa descoberta sobre os hieróglifos logo serviu para decifrar a localização da tumba de Tutankhamon. Pois bem, gente. Tá aí, é por isso que hoje a gente conhece tanto o Egito. Além de ser um povo muito antigo, também desenvolveu uma escrita que pode ser traduzida, ou seja, é um povo que se conhece muito pelo seu desenvolvimento de escrita. Bem, com base nisso, a gente vai perceber que a arte e a ciência, que são 2 aspectos importantíssimos dele também, vai se desenvolver e vai ser entendido. Um exemplo bem claro é a arte egípcia, que está sempre muito ligada a questões religiosas. A gente pode perceber isso em pinturas, sempre ligados à religião, estatuetas. Muitos museus trazem essas imagens que representam também a parte religiosa e os enormes monumentos. Isso é uma coisa muito forte. O Egito é um dos países mais visitados por conta principalmente dos seus museus que estão ligados à arte. E ao mesmo tempo nós temos uma ciência também muito desenvolvida, muito além do seu povo da época. Bem, a matemática, por exemplo, teve boa parte dos seus conhecimentos lá. Como que vocês acham que eles levantavam pirâmides desse tamanho? É muita matemática, é muito cálculo. A própria astronomia, tal qual os mesopotâmicos, eles acreditavam que os astros representavam deuses e que influenciavam na vida das pessoas. Ou seja, um estudo astronômico também era bem importante. Além da própria medicina, há estudos que eles já faziam cirurgias no cérebro. Eles já faziam cirurgias complexas, o que mostra o grande nível de desenvolvimento deles. Mesmo porque eles conheciam muito o corpo humano. Nós vamos ver isso mais para frente na mumificação. Acompanha comigo aí um pouquinho dessa parte. Vamos lá? A arte do Egito Antigo tem características muito particulares, diferentes de qualquer outra cultura no mundo. Os antigos egípcios produziram trabalhos que são estimados até hoje. Esses artistas possuíam um modo particular de representar a vida. Não era a beleza que importava, mas a perfeição do detalhe. Crie seu próprio egípcio. A arte egípcia é conhecida por sempre ter os personagens desenhados em pé e de lado. Os antigos egípcios tinham regras específicas. Humanas podem ser facilmente observadas e reproduzidas de perfil. Então os egípcios sempre as pintavam dessa maneira. Ou dessa. Mas os olhos estavam bem representados, como se o personagem estivesse de frente olhando para nós. Digamos que os olhos olhavam para frente e uma cabeça ficava de lado. Um outro exemplo era o busto e os ombros, que eram reproduzidos muito melhor de frente. Já os braços e as pernas, para dar sensação de movimento, eram melhor representados de lado. Essa forma de representar as figuras humanas através de diferentes ângulos dava-lhes uma aparência achatada e retorcida, como se tivessem sido atropeladas. Finalmente, vamos dar uma olhada no faraó. Não, ele não mede 30 metros. Quanto mais importante era uma pessoa na sociedade egípcia, maior era representada pela arte. Então, por isso, o faraó era maior. A ciência. Os antigos egípcios foram grandes astrônomos e cientistas. Na verdade, eles criaram o calendário de 365 dias e cada dia dividido em 24 horas. Esse é o mesmo calendário que utilizamos hoje para saber em que dia da semana estamos, ou para ver quando começam as férias. Dentre todos os cientistas do Império Egípcio, um ganhou destaque e é conhecido ainda hoje: Imhotep, o sábio. Imhotep foi fundador da medicina egípcia, bem como sacerdote supremo e vizir do faraó Djoser Netcheriket.
para quem desenhou a primeira pirâmide. Assim, tornou-se o primeiro arquiteto da história. No Egito, os médicos eram muito queridos e respeitados. Eles usavam uma forma inicial de papel, chamado papiro, para escrever anotações médicas e diagramas. Essas anotações, reunidas como um livro, foram transmitidas de geração a geração. Algumas existem até hoje. Graças a esses papiros, sabemos que os egípcios já tinham médicos especialistas que tratavam da pele, dos ossos, dos dentes e do coração, assim como nós temos hoje. Os antigos egípcios também conheciam muito bem o corpo humano e utilizavam centenas de fórmulas para fabricar medicamentos para tratar de qualquer tipo de doença. Para os pacientes muito doentes, os egípcios tinham muitos instrumentos para realizar cirurgias. Que povo esperto, hein, gente? Que povo além do seu tempo. Conseguir fazer cirurgias, conseguir levantar obras tão grandes, desenvolver técnicas tão fortes, né? Seja artística, seja arquitetônica, além do tempo. Realmente, o povo egípcio foi um povo muito, muito avançado. Bem, mas boa parte disso estava ligado a um assunto que eu acredito que seja um dos mais importantes para ser visto quando estudamos Egito, que é a religião. Vamos dedicar um tempinho agora para a gente entender um pouquinho no que acreditavam, como acreditavam. E aí a gente vai entender um pouquinho algumas dos aspectos mais importantes que nós temos hoje do povo egípcio, que são as múmias e as pirâmides. Vamos dar uma olhadinha aí como era a religião egípcia. Acompanhe comigo aí. Religião egípcia. Um dos aspectos mais enigmáticos, mais interessantes desse povo. A primeira informação que a gente tem que lembrar, isso a gente já viu, é que eles eram politeístas. Todo mundo se recorda. Politeísmo é quem acredita em vários deuses. Uma outra característica é o fato deles serem antropomórficos, ou seja, antropo é homem, mórficos com mudanças, com formas, com aspectos. Ou seja, os deuses pareciam-se humanos. Os deuses tinham características humanas. Isso é muito comum também na antiguidade. Uma outra característica interessante é o fato, olha o palavrão aqui, antropozomórficos. Antropo, já disse, são homens. Zo é animal, daqui que vem zoológico. E mórfico também tem aspectos. Ou seja, muitos dos deuses, como Anubis, entre outros, vão ser metade humanos, metade animais, porém como deuses. Por isso, antropozoomórficos. E um dos aspectos mais importantes é a questão da morte. Na verdade, o egípcio ele valorizava muito os aspectos da vida pós a morte. Para ele, quando morria, na verdade, estava iniciando essa principal caminhada rumo ao além, rumo à direção dos deuses. Para eles fazerem isso, eles acreditavam que quando uma pessoa, ou o faraó, no caso aqui está sendo representado, morria, ele poderia voltar para o corpo dele. Então ele seria julgado num plano superior e depois voltaria. Tem uma pintura interessante que fala sobre o local que ele seria julgado para ver se ele pode voltar ou não, que é o Tribunal de Osíris. Vejam, essa pintura representa bem isso. Então nós temos aqui os juízes com o símbolo da vida eterna, o Anki. Vejam, sempre às vezes vocês podem perceber isso, é muito comum eles caminharem com isso aqui. Isso representa a vida eterna. Pois bem, aqui estaria Osíris, aquele que seria o julgador final, aquele que daria a sentença final. Aqui são dois momentos do morto. O morto chegando, vejam, Anubis transporta ele. Aqui também já está passando e indo até Osíris. E aqui que é interessante, Anubis está numa balança. Vocês estão vendo isso daqui? É uma balança. E o que Anubis está fazendo? Ele está colocando o coração do faraó aqui. Você tem que entender aqui o faraó como uma coisa espiritual, não como uma coisa física.
E do lado de cá eles colocavam uma pluma, uma pena, e balançavam. Qual era o objetivo? Se a pluma for mais pesada que o coração, significa que o coração é leve, ou seja, ele foi bom na vida anterior. Mais uma vez, pense isso como um aspecto religioso. Ou seja, um coração leve, puro, bondoso, a pena seria mais pesada. Agora, você poderia me perguntar, e se o coração fosse mais pesado? Na crença deles, se isso acontecesse, Amit estaria ali para devorar o espírito do morto. Tá? Mas pelo que eles estudam, todo mundo ia, passava, eram pessoas boas, né? Então, uma vez que foi feito o tribunal aqui, né, o julgamento, ele foi aprovado. Tot, Deus da Justiça, anotava a sentença e ele era encaminhado então para Horus, que o conduziria para a vida eterna. Então, ou seja, veja o que é uma crença isso aqui, né? Você perguntava, mas acontecia mesmo? Gente, é religião, é fé. Para eles, sim, isso aconteceria, tá? E aí que tá. Veja, nós temos então os três momentos. Ele chegava, ele era julgado e ele era apresentado. Só que aqui que está o detalhe. Uma vez que ele é apresentado, que ele está bonzinho, que ele vai poder voltar para o corpo dele para ir para a eternidade, gente, o corpo dele, o que vai acontecer depois de alguns dias que eles acreditavam que isso aqui demorava? Vai apodrecer. O corpo vai entrar no processo de putreficação, ou seja, vai ficar podre. Mas é aí que vai entrar uma técnica muito interessante para nós, que é a mumificação. É por isso que tem as múmias, porque eles tinham que preparar o corpo para que esse corpo ficasse intacto, sem entrar em decomposição pelo tempo, para que quando o faraó voltasse, né, ou o representante aqui, né, a pessoa voltasse, o corpo dele estivesse intacto. Só que veja, isso não era simples. Isso não é uma coisa apenas de medicina. Isso nós estamos falando de um aspecto religioso. Então, tinha alguns pontos que teriam que ser detalhadamente feitos. Primeiro, demorava 70 dias. O corpo era lavado totalmente, ele era limpo, ele era purificado. Depois, fazia um corte abdominal, onde um dos sacerdotes iria arrancar as partes internas do corpo. Esse intestino, fígado, rim, estômago, entre outras coisas, eram colocados em alguns vasinhos, chamados de canopos. Vejam aqui um detalhe. Era necessário tirar o cérebro, mas não podia abrir o crânio. Eles tiravam pelo nariz. Eca! É isso mesmo. Por isso que esse ritual demorava tanto. Eles eram retirados, tanto o cérebro como as partes internas, e eram colocados aqui nesses canopos. Vejo que são representações de deuses. Depois de feito isso, eles tampavam os buraquinhos que ficavam no corpo e eles precisavam ressecar esse corpo para conservar, né? Tirar o excesso de água. É aí que eles colocavam o natrão, é um sal. Eles colocavam esse sal e deixavam o corpo salgado por 40 dias. O sal iria retirar o excesso de água e iria preservar esse corpo. Ou seja, o faraó iria ficar preparado para receber o seu espírito quando ele voltasse. Em modo geral, eles, depois de desidratado, eles tiravam aquele excesso de sal, passavam óleos aromáticos para preparar para a última fase. Qual que era a última fase? Era o processo de enfaixamento. Era quando eles colocavam as faixas que ele virava uma múmia. Geralmente colocavam amuletos, escreviam orações e assim por diante. Olha que trabalhão para poder preservar o corpo. E detalhe, enquanto o corpo era preservado, os caixões também eram feitos sobre medida. Eles tentavam ao máximo colocar o rosto do faraó nesses caixões. Enfeitavam, colocavam pedras preciosas, pinturas. Olha esse daqui. E, obviamente, uma das partes mais importantes são as
os dos faraós, né? Os mais ricos. Vejam esse de Tutankhamon que foi descoberto praticamente intacto. Por isso ficou tão famoso. Olha, ouro. Isso significa que esse faraó, dentro de todo esse processo, se preservou. Não é à toa que tanto tempo depois, olha como eles estão. Gente, eu estou falando de uma múmia de 2000 anos. Se você parar para perceber, até que estão conservados. Eu sei que são cenas feias, mas vejam, é uma preservação. Olha quanta técnica que eles não tinham. Dá uma acompanhada comigo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor esse processo religioso. As pirâmides e tumbas do Egito, os maiores projetos de engenharia do mundo antigo. Milhares de pessoas trabalharam para construí-los, e eles tinham um único propósito: proteger a múmia do faraó. Mas existe um mistério aqui. Os egípcios registraram tudo: transações de negócios, listas de afazeres, pornografia, mas a mumificação foi um segredo estritamente reservado, jamais revelado. Nós sabemos que quando o faraó morria, seu corpo era levado de balsa pelo Nilo até a tenda do embalsamador. Lá, no alto de uma colina, começava a mumificação. Não sabemos exatamente o que acontecia lá, mas há 25 séculos, Heródoto, um turista grego, foi bisbilhotar e anotou pela primeira vez o que ele achava que eram os passos básicos da mumificação. Até onde nós sabemos, durante a cerimônia, versos sagrados eram entoados para ajudar a viagem do falecido até o outro mundo. Acompanhados de um sacerdote que usava uma máscara de chacal de Anubis, o deus da mumificação, os embalsamadores iniciavam seu trabalho. Heródoto nos conta que os embalsamadores inseriam uma ferramenta nas vias nasais e a martelavam, abrindo uma passagem para o crânio para removerem o cérebro pelo nariz. Em seguida, um sacerdote riscava uma linha sobre o abdômen para mostrar onde os órgãos internos, a fonte do apodrecimento, seriam removidos. Um segundo homem, chamado de cortador, fazia uma incisão com uma pedra etíope afiada sobre a marca. O ritual exigia que o cortador fosse apedrejado depois, porque ele tinha violado o corpo humano. O corpo era então coberto de natrão, sais desidratados por 35 dias. Finalmente, o venerado era envolto em puro linho branco. Dentro das bandagens, amuletos mágicos protegem a múmia. Os últimos rituais são realizados e a tampa do esquife é posta no lugar. O faraó está pronto para sua jornada para a eternidade. Nojento, né? Nojento. Mas como eu falei pra vocês, é um ritual religioso. A gente tem que respeitar a época. Para eles, a morte era algo muito importante. Costumava-se dizer que o faraó vivia para duas coisas: para administrar o Egito e para preparar e cuidar da sua própria morte. Bem,
Vocês viram então que eles se prepararam, se organizavam, criavam todo esse ritual para a vida pós-morte. Tá, mas agora morreu. Tá lá no seu sarcófago, no seu caixão. O corpo já está preparado. Onde vai pôr isso agora? Ah, já tem aluno que já tá pegando. Pirâmide. Pirâmide. Vamos deixar bem claro que nem todos, na verdade uma pequena parte, foram para pirâmides. É que elas eram tão monumentais que elas ficaram famosos. Vários foram para regiões chamadas Vale dos Reis, outro em mastabas, que são pirâmides menores. Só que as mais famosas, obviamente, são as 3 pirâmides de Quéops, Miquerinos e Quefren. E é isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha aí nas pirâmides egípcias. Vamos lá. Depois de todo esse ritual, como eu falei, era necessário levar para algum local importante. Que adiantava fazer tudo isso se não fosse colocado em um local importante? E um dos mais famosos para nós está aqui, né? As pirâmides. Meu Deus, que monumento enorme. Depois, dá uma pesquisada aí, dá uma olhadinha aí nas pirâmides. Vocês vão se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Bem, mas aqui entra uma pergunta que o próprio faraó veio aqui fazer pra gente. Como que as pirâmides foram construídas? Pessoal, eu estou falando de uma época que eles não conheciam a roda. Eles não tinham instrumentos bem desenvolvidos. Na verdade, várias teorias, esse é um dos grandes enigmas da humanidade, mas uma das principais respostas que se tem é que eles faziam rampas, jogavam areia e arrastavam com números muito grandes de pessoas. É interessante a gente perceber que essa grande quantidade de pessoas que arrastavam pedras aqui, elas não eram, na sua maioria, escravas. Tinha escravo? Tinha. Mas a grande maioria eram egípcios que faziam isso para o seu faraó. Não se esqueça que nós estamos falando de uma teocracia, ou seja, um local onde que o sistema político levava a crença de que o faraó era como se fosse um deus. Então, construir a pirâmide é como se você estivesse construindo uma igreja, um templo. Então, boa parte dessa população são camponeses, artesãos, que, por o rio, por exemplo, está cheio, não tem como plantar, não tem como colher, estão aqui levantando essas pirâmides. Vejam, o que vai movimentar isso é a força braçal e a areia. Pelo menos essa é uma das explicações mais aceitas hoje em dia. Haviam pirâmides menores, como eu falei para vocês, mastabas, várias mastabas. Quando a gente olha aqui essa região das pirâmides, a gente percebe pirâmides menores. Vejam, o Egito vai ter muito disso daqui. Mas a grande maioria dos reis não estão em pirâmides ou mastabas. Eles estão numa região chamada o Vale dos Reis. Ou seja, é um cemitério encravado na rocha. Vamos entrar lá um pouquinho? Olha como é por dentro. São salões e mais salões, onde que fazia toda a parte artística, depois de desenvolver toda aquela parte científica do corpo, preparação do corpo, e eles colocavam nessas salas. Vejam. E aí um detalhe interessante, uma coisa curiosa que se tem, é a famosa esfinge. O que era a esfinge? Na verdade é outro enigma também, mas acreditam que é uma escultura metade gato, metade homem, né? Metade gato, olha aqui a pata, metade homem, e o gato é um animal sagrado para eles. Como ele está numa posição de frente para o sol, eles acreditavam que era uma espécie de protetora. Significava aí a sabedoria e a proteção das pirâmides e dos templos. Incríveis, né, gente? Bem, concluo aqui essa parte de Egito com vocês. O que é importante você ter anotado? O que eu quero que você tenha aprendido de Egito comigo? Anota isso. Primeiro ponto importante, relação Egito-Rio Nilo. Importantíssimo. Segundo, teocracia. Ou seja, sistema de governo onde o rei, o chefe, o líder, o faraó, é considerado um deus na terra. Terceiro aspecto, importante também, a questão religiosa, a crença na vida pós-morte.
É essa crença, é essa religião que vai fazer com que eles desenvolvam arte, desenvolvam ciência e desenvolvam estudos, escrita e assim por diante. Então, esses 3 pontos são muito importantes pra gente, tá bom? Espero que tenham gostado. Até nossa próxima videoaula, gente. Tchau, tchau. Beijão pra vocês. Bons estudos.